Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se já é inscrito, deixa aquele like, dá aquela força pra gente. Se não é, se inscreve, não custa nada, vai valer a pena. Você vai receber muito vídeo aí com dicas pro seu Cartola. No mais, vamos ver como é que ficar a escalação? Vamos lá. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time bons e baratos, tá? Se tu diz Mané, fez 58,72, uma pontuação razoável pela rodada que foi. Pessoal, para goleiros aqui, né, seguindo sempre o parâmetro de 10 cartoletas para baixo, né, porque senão não seria bons e baratos. Eu deixei algumas opções aqui que eu acho que são algumas viáveis, outras boas e outras excelentes, tá? Temos o Douglas Friedrich, tá? Vive um bom momento, onde fez uma grande partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil, manteve o SG, fez defesas difíceis, tá? Vem de 3 boas pontuações no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Fluminense, tá? O Fluminense que fora de casa é o time que mais cede defesas difíceis, né, para goleiros. Por isso, o Douglas, uma boa opção. Tá? Temos o Jordi, que vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, mesmo sofrendo gols, né? O CSA sofrendo gols, ele consegue fazer boas pontuações, consegue manter uma média. Só tomem cuidado porque o Goiás é o time que menos cede pontos para goleiro. Mas, diante dessa regularidade, o Jordi não deixa de ser uma boa opção para essa rodada. Temos o Fábio também, que não vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, assim como o Cruzeiro não está fazendo, né? Mas o Cruzeiro está devendo para sua torcida, né? Eles estão sendo cobrados em Minas Gerais, certo? Em Belo Horizonte. Eu acredito que contra a Chapecoense tem tudo para o Cruzeiro fazer uma boa partida, né? O Fábio tem chance de manter o SG e quem sabe fazer uma ou outra defesa difícil com isso pontuar bem, tá? Então o Fábio é uma boa opção. Temos o Vladimir, né? Outra boa opção. Custando apenas 4,89 cartoletas, tá? Vai enfrentar o time do Ceará, tá? Em casa, na ressacada. E o time do Ceará é o time que mais cede pontos para goleiros adversários quando joga fora. Em média, 12 pontos, tá? Por esse motivo, o Vladimir é uma boa opção. E quem quiser aí fortes emoções, né? Temos o Gatito, né? Custando 6,67, certo? Fez apenas um ponto na última rodada, ou seja, tem tudo para valorizar se for bem. Vai enfrentar o Palmeiras, que é líder da competição, e o Palmeiras não quer saber se está jogando dentro ou fora de casa, né? Ele joga igual, tanto no Allianz Parque quanto fora. Então, com certeza, o Gatito vai ser muito exigido pelo Palmeiras e, com isso, tem grandes chances de defesa difíceis e, quem sabe, imitar nessa rodada. Mas também tem chance de negativar, né? Mas não deixa de ser uma boa opção, uma opção viável, tá? Devido ao momento e à fase que vem vivendo, tá? Por jogar dentro de casa e pro Fluminense ser o time que mais cede defesa difíceis para goleiro, a gente vai com o Douglas, ok? Só tome um pouquinho de cuidado que o Douglas fez 8,50 na última, então precisa fazer uma pontuação boa, senão vai desvalorizar. Mas a gente tá, mesmo sendo bons e baratos, a gente tá pensando em pontuação, ok? Pessoal, para zagueiro, tá? Eu deixei algumas opções aqui, ao meu ver, que são opções válidas, tá? Muitas até muito boas. Partindo abaixo de 10 cartoletas, né? Porque os melhores zagueiros para essa rodada são mais caros, tá? Estão acima de 11, 12 cartoletas. Temos o Gabriel, tá? Do Botafogo. Você vai dizer, Fabinho, tá maluco? Vai enfrentar o Palmeiras? Sim, mas o Gabriel é o terceiro zagueiro que mais rouba a bola no campeonato até então. Só perde pro Cuesta e pro Jeromel, tá? Por isso que ele vem mantendo essas boas pontuações e ainda não negativou. Ok? Temos o Hernando, tá? Do Bahia, que vai enfrentar o Fluminense em casa. O Hernando vem fazendo um excelente campeonato. Não tem pontuações muito altas, mas mantém uma média muito boa, sempre girando em torno dos 5 pontos, tá? Mas como existe a possibilidade, de repente, de perder o SG, porque o ataque do Fluminense é um ataque muito forte, né? Muito incisivo. Eu prefiro optar por zagueiros com possibilidade de SG nessa rodada, né? Uma possibilidade maior. Ao meu ver, por exemplo, o Avaí tem uma possibilidade maior de manter o SG contra o Ceará, tá? Mesmo porque o Marquinhos, veja bem, ó, dos 3 jogos que ele jogou, nenhum ele manteve SG, e mesmo assim ele pontuou, tá? Porque ele é um zagueiro que tem uma média básica muito boa, tá? Agindo em torno de 3 pontos, ou seja, ele não precisa de SG para pontuar. E como o Ceará é um dos times que mais cede roubada de bola para zagueiro adversário, tá? Assim como o Palmeiras, quando joga fora de casa, eu vou colocar, tá? A gente vai optar pelo Marquinhos Silva do Avaí, certo? Outra boa opção aqui seria o Rodrigo Caio, Flamengo, porque assim como o Marquinhos Silva, tá? Ele jogou 3 jogos. E os 3 jogos que jogou, o Flamengo sofreu gol. Mesmo assim, ele pontuou. Tá? Diante da possibilidade de se manter o SG contra o Atlético Paranaense fora de casa, né? O Atlético fora de casa não joga tão bem quanto joga dentro da Arena da Baixada, né? E como o Flamengo vai jogar em casa, eu acredito que tem possibilidade sim de SG. A gente vai colocar o Rodrigo Caio, tá? Tem outra boa opção aqui, o Léo, certo? Do Cruzeiro. Mas o Léo é o tipo de jogador que necessita do SG, né? Para pontuar bem. Já não rouba muitas bolas, tá?
mas não deixa de ser uma opção viável diante da possibilidade do SG do Cruzeiro, né? Já que o Cruzeiro precisa fazer uma boa partida diante da sua torcida, precisa dar uma resposta lá, né? Porque já está começando a entrar em crise. Pessoal, para as laterais aqui eu fiz um filtro de acordo com o preço, cara, de bons baratos, abaixo de 10 cartoletas e dos confrontos, né, e das pontuações cedidas pelos adversários, tá? Os laterais do Cruzeiro são excelentes opções, tá? Tanto o Egídio quanto o Edilson, tá? A Chapecoense é o time que mais cede pontos para laterais quando joga fora de casa, certo? Assim como o Vitor Ferraz, tá? O Vitor Ferraz é um excelente jogador, certo? Para Cartola. Foi mal no último jogo, é claro, perdeu de goleada para o Palmeiras, né? O Santos naquele jogo manteve muita posse de bola, mas não conseguiu concretizar isso em finalizações, enfim, tomou de 4, né? Mas é uma peça viável, uma boa opção, certo? Principalmente do ponto de vista de valorização e mesmo porque o Inter é o segundo time que mais cede pontos para laterais quando joga fora de casa, tá? Tem o Carlinhos também, tá? Que é uma boa opção. Teve uma pontuação ruim na primeira rodada, mas ele mantém uma média, certo? Mesmo o Fortaleza tomando gols, ele consegue pontuar bem. É um jogador que tem uma média básica boa, girando em torno de 3,50 aproximadamente, ou seja, não precisa do SG. E como o ataque do Vasco realmente é difícil o Vasco fazer gol, sabe? É complicado. Existe a possibilidade? Existe, mas eu acredito que a chance do Fortaleza manter o SG é maior, né, do que do Vasco fazer. Pode acontecer? Pode, é futebol. Mas o Carlinhos é uma boa opção pela sua regularidade, pela média básica, tá? E o Vasco costuma ceder bastante pontos para laterais. Outra boa opção aqui é o Daniel Guedes, tá? Ele costuma oscilar, mas como o CSA é um dos times que mais cede pontos para laterais quando joga em casa, tá? Não deixa de ser uma boa opção. É claro que a melhor seria o Jefferson aqui, mas o Jefferson está acima de 10 cartoletas, né? Eu não vou ficar comentando jogadores, pessoal, acima de 10 cartoletas, porque senão sai do foco aqui do bons e baratos, tá certo? Então, para mim, as melhores opções seriam pelo menos um lateral do Cruzeiro, né? Nós vamos colocar o Egídio. Vitor Ferraz, excelente opção, mas eu acredito que o confronto do Fortaleza contra o Vasco é mais favorável. Então a gente vai com o Carlinhos, tá? Nas laterais, então, a gente vai com o Egídio e com o Carlinhos. Vocês podem ver que a gente não dobrou em momento nenhum a defesa, né? Porque eu acho que o SG, essa rodada, vai ser um pouco complicada. Existem algumas possibilidades ali, mas são remotas. Pessoal, aqui pro nosso meio de campo, temos algumas opções. Aliás, tem bastante pro meio, tá? A gente tem o Thiago Galhardo, tá? Fez 2 jogos. Um jogo fez um gol, né? Entrou no decorrer e fez um gol. Outro deu uma assistência jogando, certo? Vai enfrentar o Avaí na ressacada, né? Fora de casa. É um jogador que se encaixou muito bem ao esquema do Ceará, tá? É um bom jogador. Só tem que tomar um pouquinho cuidado que ele tá um pouco valorizado. Vai ter que fazer gol assistência, né? Para pontuar. Já deu para perceber que sem gol e assistência a pontuação dele baixa bastante, né? Mas não deixa de ser uma opção válida, tá? Tem o Robinho, certo? É o cara da assistência, né? É o cara da bola parada no Cruzeiro. O confronto favorece muito. Só tem que tomar cuidado também que tá bem valorizado. Pensando em roubada de bola, tem o Márcio Araújo, tá? Tá entre os maiores ladrões de bola do campeonato, certo? Aliás, então já vamos aproveitar e vamos falar, tá? Opções para roubada de bola de bons e baratos para essa rodada. Márcio Araújo, certo? Temos o Ralf, inclusive está desvalorizado, né? Pode valorizar, fazer pontos e valorizar, né? E temos também o Lucas Romero, tá? Se eu não me engano, estão entre os 5 maiores ladrões de bola do campeonato, tá? É o Lucas Romero, o Ralf e o Márcio Araújo. Só perdem pro Cuéllar e pro Gregory, tá? Cuéllar do Flamengo e o Gregory do Bahia. Mas esses estão acima de 10 cartoletas, então não dá para ser bons e baratos, certo? Tem o Matheus Sávio, tá? É um bom jogador das categorias de base do Flamengo, tá emprestado para CSA, vem fazendo uma boa competição, tá? Tem uma certa regularidade. Quando faz gol, mita, né? Confronto contra o Goiás favorece. O Goiás é um bom time, mas afinal de contas o CSA vai jogar em casa, certo? E precisa ganhar seu primeiro jogo. Acredito que vai ter bastante pressão. Isso vai favorecer o Matheus Sávio no jogo contra o Goiás, tá? Temos o Alex Santana aqui, certo? Que já fez 2 gols na competição, mas vai enfrentar o Palmeiras, né? E a defesa do Palmeiras é a melhor do campeonato. Descartaria. Aqui tem uma excelente opção, tá? E ele já tá no nosso time principal. Mas eu vou repetir aqui porque eu acredito que é viável, já que o Vasco é o time que mais cede pontos para meio-campistas, tá? Fora de casa. É o Edinho, tá? É um jogador muito veloz.
certo? Driblador rápido, né? É aquele meio de campo que tá sempre ali próximo do ataque, né? Chega bem para finalizar. O Edinho é uma boa opção para essa rodada, tá? Os demais aqui tem o Rodriguinho, certo? Rodriguinho, para quem tá pensando em valorização, tá? Porque apesar do Rodriguinho ser muito criticado, que a gente sabe que ele precisa muito de assistência e gol para pontuar, né? Ele até que vem mantendo uma certa regularidade do ponto de vista de negativação, não negativou ainda, tá? E o confronto favorece ele, certo? Seria uma opção viável também. Tem o Soteldo, tá? Gosto muito desse jogador aqui, apesar que no Cartola ele só pontua bem quando faz gol, tá? Mas é um jogador bem incisivo, muito rápido, assim como o Edinho, driblador, parte para cima, tá? Tá aqui como meia, mas praticamente joga como atacante no time do Santos, tá? Não deixa de ser uma boa opção, até do ponto de vista da valorização. Ok? Apostando então na regularidade de jogadores no confronto, né? E os favorece, a gente vai então com o Edinho, tá? Vamos com o Matheus Sávio, certo? Esse bom jogador aqui, muito jovem, certo? Chega bem na frente, é habilidoso, sabe fazer gol. É um jogador bem completo para Cartola. Não rouba muita bola, certo? Mas vira e volta a dar uma roubadinha. São 5 roubadas de bola em 5 jogos. E acredito que em tudo para ir bem. Se alguém ali naquele time do CSA pode fazer gol do meio para frente, é ele, tá? Claro que tem aqui o Patrick Fabiano, mas não anda num momento muito bom. E a gente vai apostar na regularidade do Márcio Araújo, tá? Em roubadas de bola fora de casa. Ah, Fabiano, mas tu tá botando o Egídio. Cara, o Márcio Araújo, ele é um jogador que não tende a fazer gol. O negócio dele é roubada de bola. Ele deve ter aí 2, 3, 4, sei lá, 5 gols na carreira toda dele aí, de mais de 10 anos de futebol. Entendeu? Então, é inviável um tirar ponto do outro aqui, entendeu? Tô colocando mais pelas roubadas de bola mesmo, né? E pelo preço. E ele tem uma média constante muito boa. E como eu falei, ele tá entre os maiores ladrões de bola da competição. Pessoal, para fechar então o nosso ataque aí do bons e baratos, né? Sempre lembrando, abaixo de 10 cartoletas, não tem por que ser, né? Eu fiz algumas fritagens aqui, ó. Tem o Massinho, atacante de Fortaleza, tá? Mas ele deu uma mitada agora forte, não tem nem como colocar ele, porque se ele não fizer no mínimo aí uns 10, 15 pontos, vai desvalorizar e desvalorizar assim, ó. 5 cartoletas para mais, sabe? Então fica inviável, né? Leandro Barça é um bom jogador, né? Mas as suas pontuações boas geralmente são dentro de casa, certo? Tem o André, tá? Excelente opção, certo? Vai enfrentar o Atlético Mineiro dentro da Arena do Grêmio. O André tá com uma média básica razoável, tá? Gira em torno de 3 pontos aproximadamente, ou seja, não tá precisando tanto de gol e assistência para pontuar bem, tá? E diante do confronto, tá? E da resposta que o time do Grêmio tem que dar para sua torcida, né? Porque assim como o Cruzeiro tá mal, mas são duas excelentes equipes, né? Tem um potencial tremendo e não vão ficar muito tempo ali na zona de rebaixamento. Eu vou colocar o André do Grêmio, tá? Claro que a melhor opção aqui seria o Everton Cebolinha, né? Mas ele não tá para bons e baratos, ele tá bem caro, tá acima de 16 cartoletas. Temos aqui o Arthur, tá? Uma boa opção também, pelo Bahia. O Fluminense costuma ceder muitos pontos para atacante. E o Arthur tem a seu favor que ele é o cara da bola parada, né? Geralmente ele bate os escanteios, não pode pintar aí uma assistência aí, né? Do Bahia, o Arthur contra o Fluminense. O Bahia jogando em casa sempre é muito vertical, muito incisivo. Se eu não me engano, o Bahia do campeonato, tá? É o time que precisa de menos toques na bola para finalizar. Ou seja, ele é vertical, ele parte para dentro, ele é incisivo, é objetivo, tá? O time do Bahia. Certo? Leandro Carvalho na jogaria. Aqui tem o Wellington Paulista, também uma ótima opção, vem mantendo uma certa regularidade. O Wellington, tá? Já tem um gol e uma assistência na competição, finaliza bastante. O Vasco cede muito pontos para atacantes adversários. E por essa razão a gente vai colocar o Wellington. Okay? Então nosso ataque vai ficar assim, a gente vai com o Arthur do Bahia, o Wellington Paulista do Fortaleza e o André do Grêmio, tá? Até agora nosso time ficou por 98,52 cartoletas. A intenção sempre é não passar de 100, tá, gente? Então a gente vai botar um técnico bem baratinho aí para ficar bem acessível esse time. Para técnico, tá? A gente vai colocar o Marcelo Cabo, tá? Porque a gente tá ali com o Matheus Sávio, né? CSA. CSA vai jogar em casa e eu acredito que uma hora ele vai ter que ganhar um jogo pelo menos, né? E também porque nosso time já estava alcançando 100 cartoletas e não seria legal da minha parte, né? Colocar um time muito caro aqui, porque a intenção é ser bons e baratos, né? A intenção é fazer um time geralmente girando em torno ou abaixo de 100 cartoletas, tá ok? Então esse aqui foi o nosso time
bons e baratos, pessoal, tá certo? No 4-3-3. De capitão nessa rodada, a gente vai pela regularidade e pelo confronto, né? Pela chance de pontuar, a gente vai com o Wellington Paulista, ok? Então tá feito, confirmamos. Esse é o nosso time bons e baratos, né? Do time Se Tu Diz Mané. Tá ok? Pessoal, vamos agora para o nosso time de valorização, então, tá? Nosso time, olha, Mané Cartola, tá? Nosso time fez 46,19, né? De pontuação na última rodada e valorizou 5 cartoletas, né? Alcançamos o patrimônio de 160,5 cartoletas, um bom patrimônio, tá? E a intenção desse time realmente não é pontuar, tá, gente? É valorizar. Então, para você que não tem cartoletas, tá buscando ainda angariar algum patrimônio, tá? E quer deixar a pontuação de lado, esse é o time, tá? É o time de valorização. A gente vai com o Tiepo da Chape, certo? Com o Edilson do Cruzeiro, o Vitor Ferraz do Santos, o Ricardo do Avaí, o Luciano Castan do CSA. No meio de campo, o Hudson do São Paulo, o Ralf do Corinthians. Ah, é clássico, Fabiano. Não, mas eu tô colocando justamente porque os dois foram mal na última rodada e tem grande chance de pontuar bem nessa agora, principalmente em termos de roubada de bola, enfim, que vai ser um jogo bem trucado. E, gente, todos os jogadores que estão aqui, ó, não precisam mais que 2 pontos para começar a valorizar. Todos eles na média de 1 a 2 pontos para começar a valorizar. Algum deles até bem menos, tá? Então, por isso que é um time de valorização, tá? Vamos colocar o Michel no meio, fez gol contra no último jogo, né? Tá bem desvalorizado. E geralmente o Michel costuma jogar muito bem dentro de casa, com roubadas de bola, enfim. Estamos apostando no André na frente, do Grêmio, o Gabigol do Flamengo, certo? E o Júnior Santos do Fortaleza, né? Para a questão de valorização, gente, se vocês olharem aqui, tá? Eu não vou ficar explicando muito, mas olha só, todos eles foram mal na última rodada e desvalorizaram, certo? Por isso que é um time de valorização. Então esse time aí tem tudo aí para valorizar entre 5 e 10 cartoletas essa rodada, tá? Pontuação já não sei, porque não é o foco, mas esse é o nosso time de valorização. Então é isso, pessoal, nosso time bons e baratos, escalado com várias opções por posição, nosso time de valorização também escalado, tá? Com potencial para valorizar, a maioria de jogadores ali precisam de menos de 1 ponto para começar a valorizar, certo? E o nosso time principal não houve a revisão, por quê? Porque não teve mudança nenhuma. Tô gravando esse vídeo agora quinta-feira perto do meio-dia e o time é o mesmo, tá todos como prováveis. Tá curioso? É só ir aqui em cima, clicar no card, dar uma olhadinha lá no vídeo, tá muito legal o vídeo, tá? Tem bastante opção por posição, muitas delas nem foram citadas aqui. No mais, gente, se gostou, deixa aquele like, dá aquela força pra gente, isso ajuda muito o canal. Se inscreva, ative o sininho com as notificações, só assim você vai receber vídeo toda semana e garanto que isso vai lhe ajudar aí no seu cartola, você bem nas suas ligas. No mais, gente, um beijo no coração, sorte pra todo mundo na sexta rodada, fui!